sejam todos bem-vindos a mais um programa, o nosso querido podcast Olhares Empreendedores. Este que é o podcast do Núcleo da Mulher da Six Canoas. E eu, Jerusa Schmidt, estou aqui representando o núcleo e trazendo mais uma convidada, mais uma empreendedora. Recebemos hoje a nossa colega, a empreendedora Márcia Vieira, que trabalha com gestão e desenvolvimento de pessoas na empresa Márcia Vieira Desenvolvimento de Pessoas. Seja bem-vinda aqui conosco, Márcia. Muito obrigada, Jerusa. É prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Imagina, a gente fica muito agradecida de tu ter aceitado o nosso convite, né? A Márcia que recentemente passou a integrar aí o Núcleo da Mulher, agregando ainda mais ao nosso time e já quis participar do podcast, então é uma honra para nós, né? Tu tá reconhecendo a importância do podcast, desse trabalho e do nosso GT. GT é os grupos de trabalho que a gente chama aqui na Six. Então, no meu grupo de trabalho sou eu, Jerusa Schmidt, Mariel Paiva, Clara Medeiros e Kátia Olex. Márcia, te apresenta. Quem é a Márcia Vieira? Bom dia a todos, então, novamente, prazer poder estar aqui e compartilhar a minha história. Eu sou Márcia Michel Vieira, da Márcia Vieira Desenvolvimento de Pessoas. Sou uma pessoa apaixonada por liderança, por pessoas. Escolhi já desde cedo a minha formação em psicologia, então sou psicóloga, sou mestra em gestão e negócios pela Unicinos, fiz mestrado também em Poitiers, na França. Tenho formação em coach, tenho MBA em gestão de pessoas, tenho pós-graduações, enfim, tenho uma vasta formação aí, já são 30 anos atuando na área de recursos humanos. Sou casada, tenho 2 filhas, a Júlia e a Sofia, que são gêmeas, e amo trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Ai, que legal, não sabia que tu tinha filhas gêmeas. Tenho. Que idade elas têm? Já estão com 18, já são umas mocinhas. Que legal. Conta pra nós, Márcia, como que começou assim a tua vida no gestão de pessoas? Sempre foi um sonho? Como é que foi? Então, quando criança, eu passei um processo muito grande de bullying, né? Sofri bullying na escola e durante muitos anos eu fui muito reprimida, né? Fui me reprimindo, fui me retraindo, fui ficando muito assim para trás, né? Escondida. E lá pelos 15 anos foi que eu dei a minha virada de chave. Estava já fazendo terapia, estava num processo de poder olhar um pouco para essas questões, né, que estavam atrapalhando o meu desenvolvimento. E dali em diante, a partir do dia que eu debutei, foi a minha virada de chave. Foi o momento em que eu olhei para uma pessoa e disse: este é o meu lugar, eu vou ocupar o meu lugar, e se você não está bem, você sai. A partir dali, eu decidi começar a liderar a minha própria vida, né? E assumir os lugares que eu gostaria de estar, de pertencer. Comecei a entrar em grupo de jovens, liderar grupos, liderar a presidência da sala de aula. Comecei a entrar em todos os movimentos possíveis e exercer o meu papel de liderança. Eu tive a vida inteira um grande líder na minha casa, né? Meu pai foi empresário, empreendedor, uma pessoa visionária, muito atuante. Então eu tinha ele para me espelhar. Minha mãe também foi uma empreendedora, trabalhava com costura. E aprendi muito com eles e comecei a me desenvolver nesse sentido. De lá para cá não parei mais. São 30 anos, então, atuando como psicóloga em empresas, né? Atuo em psicologia organizacional, com treinamento e desenvolvimento de liderança. Neste período todo, eu me desenvolvi, me qualifiquei, busquei todas as formações que eu achava que seriam importantes e necessárias, né? E fui realmente liderando até chegar ao ponto de ser gestora de RH, então uma executiva. Durante 17 anos ocupei a mesma posição numa empresa de renome nacional e era responsável, então, pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e interior de São Paulo. Liderei mais de 1.000 pessoas dentro desta organização, formei mais de 2.000 líderes em todos esses anos, né? Vários cursos de formação, vários treinamentos, várias palestras, foram mais de 20.000 pessoas que passaram por mim em processo seletivo durante todos esses anos. Então tenho aí uma vasta caminhada até o momento que eu decidi
com muita coragem, abrir mão de tudo isso e fazer uma transição de carreira. Sim. Vamos voltar um pouquinho quando tu diz que tomou uma decisão de dizer, né? Este é o meu lugar e eu vou ocupá-lo. Se você não está satisfeito, retire-se, eu vou ficar. Tu estava na escola ainda. Que idade mais ou menos tu tinha? Eu tinha 15 anos, foi no meu baile de debutante. Ah. Sabe aquele momento da foto oficial em que Conta. todas as meninas se posicionam para tirar a Sim. tão esperada foto? Eu era meio um peixinho fora d'água, porque assim, eu não pertencia à classe social para estar num baile de debutantes. Eu era de uma família mais humilde, mas eu ganhei de presente o baile de um padrinho. Então eu estava vestida mais humilde. Meu vestido não era todo bordado, todo brilhoso, Entendi. todo, né, requintado. E aí, pelo fato de eu estar mais simples do que as demais, e pelo fato de eu ser mais alta, então já por isso eu me destacava demais, eu fui rejeitada. Né? A menina olhou para mim e disse: eu não quero você do meu lado. E eu disse para ela: ok, então você sai. Este é o meu lugar, eu vou ficar aqui. Né? E a partir daquele momento eu decidi que eu não ia mais sair só porque as pessoas se incomodavam com a minha, né, com a minha presença, com a minha altura ou com a minha posição social. Foi um fator determinante para te passar, te posicionar. Exatamente. A partir daquele momento eu comecei a me posicionar diferente e comecei a ocupar espaços, porque, bom, já que eu sou grande, eu preciso aparecer, não tem como me esconder, eu vou ter que fazer isso de um jeito positivo, né? E quero fazer isso da melhor forma possível. Então eu optei em ser líder e ser líder para ajudar outras pessoas. Que interessante, né? Tu vê como coisas assim que acontecem na nossa infância e às vezes um simples fato. E que bom que para ti foi um impulsionador. Foi algo positivo, né? Poderia ter sido ao contrário, a pessoa ter se tornado mais introspectiva, sair chorando, né? Ter todo um trauma. E a gente vê isso acontecer muito, né, Márcia? Tem muitas pessoas. Hoje eu desenvolvo mulheres e ajudo outras mulheres a se posicionarem através do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, de reforçar sua autoestima e realmente poder entender que tem o seu lugar, né? E que podem ocupar o seu lugar. Então, assim, tem muitas mulheres que realmente se aceitam a posição que outros lhe impõem, né? Sim. E ficam inseguras em função da percepção ou do que acham que os outros pensam a respeito dela. E vive uma vida coadjuvante, como eu digo, né? Exatamente. Não são protagonistas da sua própria história. E eu decidi, então, já naquela época, ser protagonista da minha história. E agora, depois de mais de 30 anos de carreira, eu resolvi reiniciar. E realmente, gente, abrir mão de CLT, de um emprego em que eu tinha um cargo, um bom salário, ótimos benefícios, uma equipe, é muito difícil, né? É um exercício que precisa preparação. Sim. Eu me preparei durante muito tempo, emocionalmente, financeiramente, né? Para poder dar esse passo. Empreender é um grande desafio. E para gente que está numa posição confortável, isso se torna mais desafiador ainda, porque é uma transformação. Mas quando a gente gosta do que a gente faz, eu queria mais, eu queria poder expandir, eu queria ajudar outras pessoas, eu queria poder fazer outras coisas que, em função até mesmo do meu cargo ali, eu tinha responsabilidades e tinha alguns limitadores, né? E sentia que a minha oportunidade de ajudar mais pessoas, transformar mais vidas, não era mais ali dentro. Ali estava bem limitado. De tudo que tu queria fazer. De tudo que eu queria fazer. Te entendo, eu vim da vida corporativa também. Eu estava contando no episódio anterior, né, que eu fiz administração de empresas para ser executiva de multinacional. Eu trabalhava em multinacional e tinha esse sonho. Saí da administração, fiz direto o MBA em gestão de pessoas na FGV para ser executiva de uma multinacional na área de gestão de pessoas. E nunca havia pensado em empreender, né? Até que o mundo corporativo me frustrou e resolvi empreender e ajudar pessoas e fazer as coisas do jeito que eu acho certo. Isso. Bem isso, né, Márcia? E a gente se realiza muito ao poder fazer aquilo que tem a ver com o nosso propósito, né? Só quem empreende sabe. Márcia, conta para nós, voltando um pouquinho, quais são as tuas formações, assim, como que tu chegou na carreira executiva? A minha primeira formação, então, é psicologia.
Depois eu fiz alguns cursos voltados para a área clínica, né? Em função até da minha formação inicial, mas fiz logo um curso de gestão e administração de RH, de recursos humanos. Depois fiz SBDG, que é uma formação que nos desenvolve para coordenar grupos, né? Então fui coordenadora, me tornei coordenadora de grupos pela SBDG. Fiz formação em consultoria interna de RH. Aí fiz o processo de formação em coach com a Lead Group, que é uma empresa, uma entidade da Argentina, né, com o Léo Volk. Depois fiz mais uma outra pós-graduação, entrei no meu mestrado, que foi um grande desafio para mim, porque era um sonho antigo e eu não abri mão dele. Com 50 anos eu entrei no mestrado, eu era a mulher mais velha da turma. E foi desafiador também, porque eram muito jovens, com outra mentalidade. Foi um grande aprendizado para mim essa experiência do mestrado, além do conteúdo que o próprio curso nos entrega, né? E que é muito desafiador fazer um mestrado. E a opção que eu fiz foi de fazer um mestrado profissional, porque eu não queria muito a linha acadêmica. Não era né? para dar aula. Isso, meu objetivo era realmente poder ficar na posição mais de executiva e ali poder me apropriar, então, né? E o mestrado é o mestrado profissional em gestão e negócios. Mas, como eu estava dizendo, o próprio ambiente, e por isso eu trago a importância da ambiência, né? O quanto isso é rico, o quanto nos desenvolve, o quanto ajuda para que nós possamos realmente alavancar e subir outros níveis e aceitar outros desafios à medida em que a gente convive com pessoas diferentes de nós, que possuem conhecimentos diferentes e que nos incentivam a correr atrás, né? Sim. Então, naquele ambiente, eu, como sendo a mulher mais velha da turma, tinha um colega que tinha 2 anos mais do que eu, mas nós éramos os tios da turma. E a gente teve que realmente se desafiar para poder dar conta de todas as oportunidades que aquele ambiente nos proporcionou. E foi maravilhoso, foi muito rico. E uma das coisas, Jerusa, que me deixou mais feliz e que me dá mais orgulho foi o que isso significou para as minhas filhas. Eu estava com 2 filhas adolescentes na ocasião e elas tiveram muito orgulho de ver a mãe recomeçando, tendo que dar conta de ler texto em inglês, tendo que dar conta de fazer foi a minha segunda viagem para o exterior, então a primeira oportunidade de estudar fora, então ficar 20 dias estudando na França, foi uma experiência incrível para mim, e o quanto isto foi importante para elas, verem a mãe se posicionar, ver a mãe correr atrás e superar limites, né? Porque realmente foram etapas de superação que eu tive que passar. E muitas vezes nós nos acomodamos porque achamos, né? Estamos velhas, não temos mais condição, o ambiente não é mais para nós. Que bom quando a gente consegue se encorajar e enfrentar. Né? Que legal, Márcia, que bonita a tua trajetória, a tua história. A gente se conhece mais, na verdade, aqui no podcast, né? Do que no mais aprofundado, assim, por vocês terem essa oportunidade de estar contando as histórias. O que tu acha que foi para ti um grande motivador para tu ter deixado a tua carreira executiva, já com uma coordenação regional, né? Para assumir o empreendedorismo? O maior motivador para eu fazer esse movimento foi o meu anseio de poder fazer mais, atingir mais pessoas. O meu desejo era muito grande de estar com pessoas. Quando tu é uma executiva, tu fica muito na parte administrativa. Eu nunca abandonei as salas de aula, as salas de treinamento, as formações, né? Eu desenvolvi várias formações de líderes dentro da empresa. Eu tinha o projeto 4.0, que a gente formava vendedores para supervisores, depois supervisores para gerente. E eu trabalhava assim diretamente nesses projetos. Eu dava aula, eu conduzia, eu coordenava, porque era o meu amor, era a minha paixão. Mas à medida em que isso começou a ficar um pouco mais difícil, porque a função, o cargo que eu desempenhava exigia de mim novas responsabilidades, novos papéis, eu percebi que eu ia ter que me afastar, né? E me afastar daquilo que eu mais amo, para mim, foi pedir um pouco demais, assim, né? Nesse momento eu optei em sair e fazer a minha caminhada, realmente. Há quantos anos tu empreende? Quanto tempo faz isso? Fazem 8 meses que eu saí da empresa. Ah,
É faz muito muito recente. meses. É muito recente. Eu estou engatinhando como empresária. Ah, quando eu te conheci, então tô recente a saída. Ah, recente é saído, sim, sim. Meu último mês na empresa foi em janeiro de 2024. Não, eu te conheci, já pensei que a Márcia empreendia de uma vida inteira. Olha só, não. Sou bebezinha ainda na área de empreendedorismo e como empresária. Sim. O que que tu considera, a partir do pouco tempo aí, que tu acha, nesses 8 meses, já deu para cometer algum erro e ter algum aprendizado? Ai, muitos aprendizados. Muitos, compartilha um importante aqui com a gente. Tá bom. Um dos aprendizados fundamentais que eu tive e que tem me feito refletir muito é a necessidade de planejamento. Eu achei que eu estava muito bem planejada para tudo que poderia acontecer. Mas, surpresas, né? É que, de fato, ainda poderia ter me planejado melhor. Planejamento é tudo para a gente poder dar conta de todos os desafios de empreender, né? De abrir um negócio próprio. Desde o planejamento financeiro, que a gente imagina que vai ter um retorno num determinado tempo e às vezes esse retorno não acontece nesse determinado tempo. Os investimentos que a gente tem que fazer, apesar de ser uma empresa pequena, também são importantes, né? E às vezes a gente não coloca tudo na ponta do lápis para saber quanto que realmente vai ter que investir. A gente vai um pouco idealizando todo o processo e muito assim deslumbrado com o seu sonho, com o seu propósito, com o seu desejo, né, de empreender. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental é o preparo emocional, porque a gente precisa dar conta das frustrações. São muitas perdas quando a gente faz uma transição de carreira. E eu parei para pensar em todas as perdas depois que eu já as tinha, né? Já tinha realmente... Escolhas de abrir mão de algumas coisas, tu diz. Exatamente, exatamente. Ganhei muitas coisas, né? Mas tudo é uma escolha. A Sim. gente tem que abrir mão de alguma coisa para poder desfrutar de outras, né? Sim. E a gente precisa estar emocionalmente preparado para isso tudo. Porque assim, faz falta, sabe? Trabalho em equipe, em time, faz parte as relações, faz parte, né, o cafezinho com os colegas, faz parte as viagens a trabalho. Muitas coisas a gente acaba tendo que deixar Sim. quando a gente faz essa transição. E a gente precisa estar preparado para isso tudo, porque eu vejo pessoas que fazem movimentos desse tipo sem ter um preparo, e aí o sofrimento é muito grande, né? E o que que tu considera que foi um grande aprendizado, um acerto que tu cometeu, assim, nesses 8 meses? O acerto que eu cometi, o que eu tenho ainda, né, cometido, vamos dizer assim, é o fato de eu estar sempre me capacitando. Eu sou uma eterna aprendiz, eu amo estudar, eu amo ler, eu não consigo parar. Então, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem coisas que eu quero aprender, que eu preciso saber, que eu quero deslumbrar e quero poder acessar. Então, eu faço muitos cursos, eu tenho estado em ambientes de pessoas que são empresárias também, como o NME, que tem me ajudado muito. Então, estar em ambientes assim também é algo que tem sido muito assertivo. E conta para nós, assim, o que que tu considera que realmente importa na vida do empreendedor, nessa vida de empreendedorismo? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para empreender, mas tem que ter preparo, né? Eu tenho um programa de desenvolvimento de liderança para mulheres que chama-se Liderar-se. E o Liderar-se é com CE no final, né? Ficou uma palavra só. E é porque eu uso o C da coragem e o E da eficiência. Tudo que a gente vai fazer tem que ter, além de coragem, que é o aspecto realmente da iniciativa, da atitude, né? De ter proatividade, de querer fazer, também tem que ter processo. Então, isso inclui o planejamento, isso inclui saber realmente quais são as etapas que eu preciso fazer para que eu obtenha êxito naquilo que eu quero empreender. Hoje, como que tu atua, Márcia, assim? É online, físico, tu atua em todo o estado, todo o Brasil? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Atualmente, a Márcia Vieira tem 3 focos, né? Eu trabalho presencialmente ou online.
Eu tenho a mentoria Liderar-se, que é online, que é focada para mulheres empresárias e empreendedoras que querem destravar o seu potencial, que querem realmente se apropriar e ser protagonista da própria vida. Então, cuidando da sua autoestima, cuidando do seu desenvolvimento, cuidando e aumentando, né, a consciência a respeito das suas características, né, o autoconhecimento e sendo responsável pelas suas atitudes. Entender que a vida só vai mudar se elas mudarem. Então, nesse sentido, eu trabalho online com este grupo de mulheres e eu trabalho presencial e online, se for o desejo também, em empresas, dando consultoria, tanto de RH quanto de desenvolvimento de liderança. O meu foco, o meu objetivo principal é transformar chefes, transformar gerentes, gestores em líderes extraordinários. E eu chamo líderes extraordinários aqueles líderes que conseguem, no ambiente das suas empresas, respeitando a cultura da empresa, entregar os resultados. Consegue desenvolver um time de alta performance, consegue cuidar das pessoas e deixa um legado para a empresa. Porque as empresas que possuem líderes, ou melhor, chefes que não se posicionam, que não atuam como líderes, colocam muito dinheiro no ralo. Vai muito dinheiro fora porque não engajam as pessoas, a produtividade fica baixa, a rotatividade fica alta, o absenteísmo fica enorme, né? Então, assim, vem muito prejuízo, sem falar nos riscos, né, de danos morais, de outras questões aí ainda mais sérias. Durante os meus 30 anos trabalhando em organização junto ao RH, eu vi muita coisa. Eu vi muitas atitudes inadequadas de liderança, né, que acabam só trazendo prejuízo para os líderes. E o terceiro ponto que eu atuo, eu tenho uma empresa, né, que é de recrutamento e seleção para o digital, que é a Olena People. Então, essa é focada nesta empresa. Então, eu tenho uma sócia e a gente trabalha com foco em contratar pessoas que atuam para profissionais digitais. E aí, 90% é home office. Então, são outras características e outro perfil de profissionais. Foi aí que eu te conheci, né, Márcia? Exatamente, por meio eu da estava Olena procurando People. alguém e aí eu estava fazendo uma entrevista, ele me disse, eu fui recrutado por uma pessoa que eu vou te indicar. Ele me indicou, eu fui ver, de Canoas. Exatamente. Que coincidência, né? E aí tu veio para nós aqui, pro Núcleo da Mulher. Que legal, Márcia. Eu ia te perguntar quantos anos que tu trabalhou no corporativo. Então foram mais de 30 anos. Foram 20 anos só na mesma empresa. Desses 20, então 17 anos como executiva. Bastante tempo, né, Márcia? Bastante tempo. E o que tá sendo, assim, para ti? Como que tá sendo esse início? Era como tu imaginava? Tá sendo melhor, pior? Olha, eu vou dizer para ti assim, Jerusa, eu me sinto feliz porque eu estou investindo em algo que eu realmente acredito. Sim. Está sendo desafiador, porque o tempo de retorno, o tempo da gente poder ocupar, porque é um recomeço. E a gente não joga fora tudo que a gente aprendeu. Claro. Óbvio que não, isso tudo está em mim, isso tudo é, né, a minha história, a minha vida, é a minha atuação. Mas, assim, é um recomeço porque é um novo posicionamento, né? E eu, esses dias aí, vou contar uma história, né, para ver como isso é realmente, aos olhos dos outros, um início, né? Teve uma empresa a qual eu mandei uma proposta de trabalho. E aí a proposta foi negada, né? Enfim, eles não me escolheram. E aí eu perguntei, eu gostaria de um feedback até para saber, né, onde que eu posso melhorar, se foi a proposta, se foi valor, se foi, né, enfim, a minha condução, a minha abordagem. O que se passou, né? Por que vocês escolheram, então, fazer com outra profissional e não comigo? E aí a resposta do executivo, né, que é o dono da empresa, foi que você está começando. Ah, claro. Você está começando. E aí eu disse para ele e tomei a liberdade de dizer, olha, eu aceito, respeito a sua decisão e tá tudo ok. Mas assim, uma pessoa que tem 30 anos de experiência não está começando. Tu colocou isso na tua proposta? Que eu tenho 30 anos de experiência, sim. Ele tinha todo o meu currículo, a minha ficha, ele sabe, inclusive, de onde eu vim, enfim.
Mas, assim, esse tipo de posicionamento só mostra a forma que alguns executivos pensam e entendem a respeito de pessoas. O quanto se limitam a procurar uma ou duas características, né? Ou um ou dois dados que vai fazer com que ele possa qualificar ou não O o profissional. requisito, pelo que eu entendi na avaliação dele, era o tempo de empresa, O né? tempo de execução como consultora, né? Então, assim, mas isso mostra realmente o quanto existem, né, executivos que precisam se desenvolver e ampliar um pouco a sua consciência e entender mais de pessoas, entender mais de Ter uma visão mais talentos. ampla, né? Mais Exatamente. sistêmica, né, Márcia? Exatamente. Porque ele poderia ter se dado conta, né, de todos os teus 30 anos e todas as tuas formações aí de expertise na área e ter aproveitado isso e dizer que oportunidade, Márcia Vieira agora é consultora e eu vou ser um dos primeiros a pegar essa oportunidade. Exatamente. Então tudo é uma questão de visão, né? Realmente. Então é por isso que eu falo que a gente tem que ter uma boa inteligência emocional para poder também lidar com situações desse tipo. Sim, né? nem sempre a gente vai receber sim, né, Márcia? Exatamente. E as respostas vão vir diversificadas, cada um tem seu motivo, seu momento, enfim, e tá né? tudo certo, faz parte, a gente sabe que Faz não vai atender parte da todo vida mundo, do empreendedorismo. que não vai conseguir dar conta de todas as oportunidades, mas a gente tem que se colocar, né, no mercado e é isso, é bater na porta e oferecer o serviço. Claro. O que tu pode nos dizer, assim, o que o núcleo da mulher tá agregando para ti? Por que eu pergunto isso? Eu acho bem interessante tu iniciando na vida empreendedora. Eu tô aqui, vai fazer 11 anos no núcleo da mulher, 11 anos quase que eu sou associada da Six. E quando eu entrei, eu era MEI. E quando eu estava fazendo MBA em gestão de pessoas na FGV, uma colega que é de Canoas foi a primeira coordenadora do NME. E ela, a Mara Regiane Costa Jobim, e ela me disse, né, nós estamos montando um grupo de mulheres empreendedoras na SIC de Canoas. E eu pensei, né, aquele prédio SIC, meu Deus, das empresas grandes, o que eu vou fazer lá? Eu disse pra ela, né, isso não é para mim, vamos chegar lá, porque como eu sou de uma cidadezinha pequenininha, sou de Barra do Ribeiro, eu disse assim para ela, eu vou chegar lá, eles vão me olhar e vão me dizer, de que família tu é? Que lá, quando eu era criança, eu chegava na casa de uma amiguinha, eles perguntavam, mas pela cidade ser pequena para saber, né? Sim. Quem que era. E aí diz assim, aí eu disse, não, eles vão me perguntar de que família tu é, porque eu não sou de família de empreendedores, né? Minha família não é daqui. Não é para mim, eu sou MEI, eu tô iniciando. E aí ela me disse, me dê uma oportunidade e venha no primeiro almoço que a gente vai fazer para reunir as empreendedoras e apresentar a proposta. Foi aqui nessa sala, montaram uma mesa em U, ali naquela parede tinha um telão, e aqui eu encontrei duas pessoas que eu já conhecia. E uma que eu não conhecia, na hora dela falar, ela disse que ela era MEI. Aquilo me confortou. Ai, que bom que não vai ser só eu, né? Me sinto mais. E aí aceitei iniciar, né? E iniciei e tô aqui até hoje. E por que eu tô falando nisso? Porque quem tá nos assistindo tem que saber que o núcleo é um lugar que acolhe todo mundo. Ou você é MEI, tá iniciando, ou é alguém já com mais experiência e toda essa bagagem maravilhosa da Márcia e que tá iniciando no empreendedorismo, ou se você já tem anos de profissão, o núcleo da mulher empresária é um lugar que vai te acolher e que vai te agregar, né? Que vai transformar aí esse conhecimento, que vai te dar oportunidades como essa aqui do podcast. Então, nós temos pilares, né, de fortalecer lideranças, de nos capacitarmos, de desenvolvimento do empreendedorismo. Esse é o nosso propósito. Então, eu gostaria que a Márcia desse o depoimento dela, de como que está sendo para ela, quão importante o núcleo foi nesse momento. Uhum. Sem dúvida, é muito importante. Assim, estar na ambiência de pessoas que são empresárias, para quem está começando, ou mesmo, né, para quem já tem uma carreira como tu, Jerusa, é muito importante, porque isso faz com que a gente tenha um espaço onde nós podemos compartilhar nossas dores, aprender com as experiências dos outros, com os erros, com os acertos, né? Nós estamos realmente no meio de pessoas que estão passando pelas mesmas situações do que nós ou já passaram. Então, poder ter esse apoio, esse incentivo e poder estar num ambiente em que a gente tem
a gente é escutado e ao mesmo tempo a gente pode partilhar os nossos aprendizados, é muito rico, é muito rico. A ambiência e estar no meio de pessoas que te impulsionem, eu gosto de dizer que se a gente senta a uma mesa, o bom é que a gente não seja a pessoa mais expert naquela mesa, porque isso vai fazer com que a gente tenha humildade para aprender muito com os outros. E eu tenho aprendido muito neste grupo. Tem sido maravilhoso. Oportunidade de troca, né? Fico muito grata pela oportunidade e pelo NME ter aberto as portas para mim. Ai, com certeza, gente, que fica muito agradecida por tu ter vindo até nós, né? Por estar integrando. E tu foi uma das pessoas que incentivou, né, Jerusa? Ai, que bom. Porque eu tinha recebido já um convite de uma outra pessoa. E logo em seguida eu falei contigo e tu reforçou o convite, dizendo tu tens que estar lá. Sim! Muito bom, excelente, obrigada. Imagina, fico muito agradecida por ter aceito o núcleo como um todo, com certeza só vem a agregar também te recebendo. Márcia, então, fazendo um resumo aqui, né? Qual foi a tua maior motivação? Poder fazer mais, né? Que te inspirou a pegar essa carreira empreendedora e iniciar no empreendedorismo. Um aprendizado foi que planejamento é importante. Um acerto é sempre se preparar e estudar. E o que realmente importa é sempre ter coragem, né, para não desistir. Agora chegamos no momento venda seu peixe. É o momento que tu podes falar, né, para o público como contratar os teus serviços, como que tu pode ajudar. Ok. Então, a Márcia Vieira é uma empresa que atua com consultoria de recursos humanos para formação, desenvolvimento, capacitação de líderes. O meu objetivo fundamental é ajudar você que é empresário a formar os seus líderes para que eles realmente entreguem o resultado que a empresa precisa, que eles formem uma equipe, um time de trabalho de alta performance e que eles deixem um legado que vá continuar na empresa, independente da pessoa dele. Liderança tem a ver com os outros, não conosco. Eu aprendi isso à medida em que eu percebi que o líder precisa estar a serviço da sua equipe. Com isto, ele faz com que as pessoas desempenhem o seu melhor potencial e a empresa só tem a ganhar com isso. Então, o meu objetivo é ajudar as empresas a aumentarem o seu faturamento ou reduzir as suas perdas através da rotatividade de pessoas, da falta de produtividade, da falta de engajamento, né? Que faz com que vá muito dinheiro pelo ralo. Quando uma empresa não tem uma boa equipe de liderança, ela perde muito dinheiro e oportunidades. E um segundo aspecto é que eu desenvolvo mulheres que sejam empresárias, profissionais liberais ou simplesmente que queiram alavancar a sua vida pessoal e profissional, buscando realização, buscando ter coragem para fazer o que amam, buscando desenvolver o seu potencial e ocupar o seu espaço. Eu acredito muito, né, que nós temos uma centelha dentro de nós, que nós temos uma chama dentro de nós, que por vezes ela fica um pouquinho apagada, né? Mas aí, com um mentor, com alguém que apoie, com alguém que incentiva, essa chama pode ser reacendida e aí o que era uma brasa pode virar um fogo de performance e de realização, de transbordo. E junto com tudo isso, eu sou uma pessoa que tenho muita fé, tenho muita religiosidade e nesse sentido acredito realmente que nós possamos juntar toda essa questão, né, das habilidades, das competências, da fé, para que a gente possa extrapolar e obter resultados de sucesso, de realização. Ai, que legal, Márcia. Você conhecer um pouquinho também dos teus valores, né? Como eu digo, são propósitos, né? Que nos impulsionam. Márcia, onde o pessoal te encontra? Qual é o teu @? Como faz para contatar? Ok. No Instagram, eu sou @MárciaMichelVieira. No Instagram, então, é este. No LinkedIn, eu também sou Márcia Michel Vieira, né? No celular é 51992464587. Obrigada, Márcia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina. Foi um grande prazer te receber. Gratidão por ter acreditado no nosso projeto, ter acreditado no podcast e vir aqui trazer a tua história e agregar um pouquinho. Obrigada, Jerusa, pela oportunidade. Obrigada ao NME
por essa grande oportunidade, pelo esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo. Nós que agradecemos. Obrigada pela dia. confiança. E você, então, fique aí de olho e acompanhe o próximo episódio do nosso podcast Olhares Empreendedores, visão feminina que inspira e transforma. Somos o Núcleo da Mulher Empresária da Six Canoas. Vem com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.